Bem, pessoal, vamos lá então. 9 horas, vamos dar continuidade à nossa aula. Continuo gravando aqui. Assim que possível, encerrando aqui, já vou fazer o download das duas partes, né? Antes e depois do intervalo. E vai ficar disponível lá no AVA para quem quiser assistir novamente depois. Bem, eu tinha perguntado na atividade pré-aula, eu tinha perguntado algumas coisinhas para vocês, principalmente sobre CTC, saturação de bases e soma de bases, né? Está lá no nosso AVA. E é isso que a gente vai falar agora nessa segunda parte da aula de hoje, né? A gente vai entender, existem alguns conceitos básicos na fertilidade do solo. Esses conceitos básicos são importantíssimos para que a gente possa compreender uma análise de solo, por exemplo, e saber se determinado solo ele é fértil, se ele é altamente fértil, se eu preciso fazer uma correção de adubação, se alguma correção com calcário, né? Então é importante a gente saber esses conceitos que a gente vai ver a partir de agora. Bem, então, alguns deles a gente não vai ver hoje, que são esses da parte de acidez, a nossa aula da semana que vem. A gente vai falar sobre acidez ativa, trocável, potencial, não trocável, correção de acidez, isso que a gente vai deixar para a semana que vem. Hoje o que a gente vai ver são esses primeiros, né? São esses 5 primeiros aí. Primeiro, soma de bases, capacidade de troca de cátions efetiva, tem esse Tzinho minúsculo, capacidade de troca de cátions com esse T maiúsculo, CTC maiúscula, a saturação por bases, em V%, e a saturação por alumínio é M%, né? Essas são informações muito importantes, porque a partir delas a gente consegue fazer um programa de interpretação e determinação de adubação e calagem, tá? Qualquer momento vocês podem interromper e tirar as dúvidas. Bem, como eu falei para vocês, a gente tem no solo os colóides. A gente falou na semana passada que um colóide é a menor partícula de solo, então seria as nossas argilas, né, a matéria orgânica. Então, digamos que aqui eu tenha deixa eu ligar um negócio aqui. Aqui nessa parte, a gente tenha os colóides do solo, então, a argila, por exemplo. E essa argila, ela é carregada eletronicamente, eletrostaticamente, né? Então eu tenho as cargas elétricas aqui negativas. Então a argila tem as cargas elétricas negativas e positivas. Por enquanto vamos falar das negativas. Nas cargas elétricas negativas se ligam os nutrientes, as bases. Então a base do solo são todos os teores de cálcio, magnésio, potássio e sódio ligados, adsorvidos às cargas elétricas negativas dos colóides. Então, lá na CTC do solo, lá no nosso solo, eu tenho cargas elétricas na argila do solo, na parte sólida do solo, e ele atrai elementos químicos. As cargas negativas atraem as cargas positivas. Então, por exemplo, se eu tenho a CTC do solo, que é a capacidade de troca de cátions, vai atrair os cátions que são positivos. Então, se eu pegar uma análise de solo e eu somar o que está lá, cálcio, magnésio, potássio e sódio, mas normalmente na análise de solo não vem o sódio, eu vou ter a soma de bases. Essa informação é importante. Então, se eu tenho um solo, deixa eu ver se eu consigo. O que é isso? Caneta. Se eu tenho um solo, e nesse solo eu tenho lá uma análise de solo, ele tem lá cálcio, e na análise de solo vem lá 2,8 de cálcio. Nessa mesma análise de solo, eu tenho lá magnésio, e eu tenho lá 1,7 de magnésio. Potássio, eu tenho lá 0,15 de potássio. Um pouquinho a gente fala mais do potássio. Tá? 0,15 de potássio. Então, a minha soma de base vai ser somar o 2,8 mais 1,7 de magnésio mais o 0,15 de potássio. Então, 2,8 mais 1,7 dá 4,5. 4,5 mais 0,15 dá 4,65. Então, se eu fizesse essa conta lá da minha análise de solo, eu ia ter soma de bases igual a 4,65.
Então, a soma de base é somar cálcio, magnésio e potássio da análise de solo. Não tem mais o que fazer. Somar sódio, cálcio, potássio e magnésio. O que pode acontecer, pessoal, e aí eu chamo a atenção, isso aqui é importante, é que em algumas análises, todos, na hora que tudo que a gente vai somar, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Então, não adianta eu somar potássio. Não adianta eu somar potássio com, se ele tiver em uma unidade de medida, com outro elemento que tiver em outra unidade de medida. Né? Vou tirar isso. Então, deixa eu colocar a tela branca aqui. O potássio, ele é um nutriente que normalmente ele vem numa unidade diferente. O, enquanto o cálcio e o magnésio, o alumínio e o hidrogênio, eles vão vir na nossa análise de solo em miligramas, perdão, em centimol, semol, por decímetro cúbico. Quando eles vêm nessa unidade, 3, o potássio, normalmente na análise de solo, ele vem em miligramas por decímetro cúbico. Alguns laboratórios, eles mandam as análises nas duas formas. Então, vem potássio em miligrama e do lado vem potássio em centimol. Aqui, o laboratório da região, ele só manda ao laboratório em miligramas. E aí a gente precisa transformar miligramas para centimol, para somar tudo do mesmo jeito. Então, por exemplo, se eu pegar uma análise de sódio, essa análise de sódio tiver lá cálcio 2,5, 2,8, ficou mais fácil. Magnésio, 1,3. Potássio, provavelmente, se o laboratório for aqui de Goianésia, ele vai vir em miligramas, ele vai estar lá 55 miligramas. Eu não posso somar, Jesus, eu não posso somar miligramas com centimol. Então eu preciso transformar para todos os nutrientes estarem na mesma unidade. Então aqui está em miligrama por decímetro cúbico, enquanto aqui esses dois estão em centimol por decímetro cúbico. Isso é um erro exclusivo do potássio. Isso acontece exclusivamente com o potássio. Não é um erro, é um problema. Por quê? Quando a gente for fazer adubação, a gente precisa do potássio em miligramas. Desse jeito aqui, 55. Mas para a gente fazer o cálculo da saturação, da soma de base, da CTC, eu preciso do potássio nessa unidade, em centimol. Então, eu vou ensinar vocês como que a gente pode fazer. Para transformar qualquer elemento de miligramas por decímetro cúbico para centimol, basta a gente dividir miligrama por decímetro cúbico pelo peso atômico do elemento, lá da tabela periódica, peso atômico, vezes 10. O peso atômico do potássio é 39, peso atômico do potássio, é 39,09. Então, a gente arredonda, então esse 39,09 é 0,0983. Peso atômico, em vez de a gente usar isso aqui, a gente sempre, para facilitar a vida, decorem esse número, 391. Por quê? 39,09 vezes 10 vai dar 390,98. Então, para facilitar nossas contas, decorem esse 391 aqui. Então, sempre que vocês pegarem uma análise de solo e ela tiver potássio em miligramas por decímetro cúbico, e você precisar transformar ela para centimol, você vai dividir ela por 391. Nesse exemplo aí, 55 dividido por 391 vai dar 0,14. Então, 55 miligramas por decímetro cúbico de potássio é a mesma coisa que 0,14 centimol de potássio, 0,1406. Se a gente tivesse feito exatamente o valor que daria,
55 dividido por 390,983 daria um arredondamento pequeno, daria 0,1467, e lá no final que ia dar o 0, mas dá o 0,14 do mesmo jeito. Então usem os 391 como número padrão quando vocês forem fazer essa conta. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora, quer ver? Ó, vou limpar essa tela, apagar as anotações, vou tirar aqui, voltar para a tela normal. Né? Então é importante que a gente calcule. Deixa eu voltar aqui e compartilhar uma outra tela com vocês. Eu tenho várias análises de solo aqui. Quem tiver análise de solo também quiser compartilhar, o Helder aí, os meninos que tiverem análise de solo e quiserem compartilhar depois, podem me mandar que a gente usa aqui na aula também, para fazer a interpretação das análises de solo de vocês também nas nossas aulas. Vou pegar uma aqui. Tem 40 pontos aqui. Depois você me manda que a gente utiliza. Do TCC, né? Até eu tava olhando aqui. Ela tem um potássio nas duas unidades de medida. Tem centimol e tem miligramas. Perfeito. Só porque esse laboratório é de Goiânia. Isso, olha aqui, eu vou compartilhar com vocês. Quer que põe no Zap ou manda onde? Pode ser no WhatsApp, depois você me manda. Vocês estão vendo aí uma análise de solo, né? Essa análise de solo que o pessoal do Unisolo disponibilizou para mim, para a gente poder utilizar. Ela é de 2017, mas não importa, né? Então, aqui nessa análise de solo, pessoal, eu tenho os dados que vêm do laboratório. Esse laboratório já calcula tudo aqui para a gente. Está aqui embaixo, CTC, soma de base, está tudo calculado. Só que eu preciso saber como que essa conta é feita. Imagina eu trabalhar como engenheiro agrônomo, alguém chegar e falar assim, calcula a saturação de base aqui para mim, se você não souber. Não, não sei, porque sempre que eu faço, já vem calculado. Não, a gente precisa saber. A diferença nossa muitas vezes para um técnico é que a gente sabe de onde que vem, ou deveria saber de onde que vem esses valores. Então eu mandei para o laboratório essa análise, o laboratório fez essa amostra de solo e vem aqui, ó. Então eu tenho aqui a profundidade que esse solo foi coletado, eu tenho aqui o pH, teor de matéria orgânica, 30,08 miligramas por decímetro cúbico, carbono orgânico, fósforo, 5,6, potássio em miligramas, 137 miligramas. Cálcio, 1,92 centimol. Magnésio, 0,82. Alumínio, 0. Hidrogênio e alumínio, 2,80. Beleza. Agora há pouco, acho que eu consigo fazer isso nessa tela aqui. Cadê? Acho que eu consigo digitar em cima dela. Cadê? Comentário. Fazer aqui como comentário. Não. Enfim. A gente consegue calcular. Como que a gente viu lá na nossa conta, né? A gente viu que... tá aqui a opção que eu queria. A gente viu que para calcular a soma de base, eu preciso... Então, a soma de base, SB, soma de base, tá vendo eu digitando aí na tela, né? Soma de base, ela é igual cálcio, Ca, mais magnésio, Mg, mais o potássio, K. Então, a soma de base é isso. Só que aqui nesse caso, eu tenho soma de base igual cálcio está em centimol, 1,92. Magnésio está em centimol, 0,82. Só que o meu potássio aqui, ele está em 137 miligramas